Você já participou do fórum? Olha aí, você Já deu start aqui na gravação de hoje, né? Então sejam bem-vindos a mais um módulo aí, né? O módulo específico 2. Eu sei que hoje, em função, né, a demora aí na finalização do módulo 1, hoje vocês ainda não estão matriculados, né? Mas como prometido, eu já vou deixar essa aula aqui gravada para que vocês não percam tempo, mas vocês não vão ficar desassistidos. Deixa eu compartilhar logo aqui, que aí já fica a gente ver aqui. Então, pessoal, né, é, lembrando aí, né, a gente está iniciando o módulo específico 2. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu acessar aqui, ó, a Itumbiara, né, a turma aqui de vocês. Então, à medida que vocês forem se matriculando aí fazendo a rematrícula, né, nesse novo módulo, então vai abrir essas três caixas aqui para você. Se aparecer desse jeito aqui, é só lembrar lá o Ctrl F5, que aí vai carregar o nome, né, da UC e aqui o tutor, no caso eu aqui. Então, pessoal, a gente finalizou, né, o módulo 1, né, em projetos elétricos prediais. Agora a gente vai entrar na seara aí dos projetos industriais, né? Então, o módulo específico 2, ele é composto por instalações elétricas industriais, acionamentos, dispositivos elétricos automatizados e projetos elétricos industriais. Normalmente, a gente começaria esse módulo específico 2 por acionamentos de dispositivos elétricos automatizados. Mas, em função, a gente fez aqui depois do conselho de classe, né, e pela atualização da planilha, né, da última planilha aí de cronograma, a Leandra pediu para fazer, né, a mudança aqui, em vez de acionamento ser a primeira matéria, né, instalações elétricas industriais, começar por ela, né? Primeiro, porque a parte de instalações elétricas industriais, ela é o coração aí, né, do chão de fábrica dos projetos elétricos industriais. E segundo, assim, não desmerecendo o acionamento, né, porque é o seguinte, quando eu fiz engenharia elétrica, a gente teve só matéria de acionamentos elétricos. Ah, professor, mas isso aqui não são acionamentos elétricos automatizados? Também, mas só que essa matéria aqui, ela pega os conceitos de instalações elétricas industriais, que é na parte de instalação, na parte de toda a instalação da infraestrutura de acionamentos de máquinas elétricas, né, em modo motor, né, máquinas rotativas. Dependendo aí, você pode até acionar motores lineares, né, que são responsáveis pela ponte rolante. O ponte rolante você utiliza máquina elétrica, né, rotativa também, né? Mas existe uma classe especial que você utiliza um tipo de motor que ele é chamado de motor a relutância variável, né? Ele faz a variação no eixo, né? Ou então você coloca ele sobre um trilho e a relutância, ela é semelhante à resistência elétrica quando a gente está lá em eletricidade básica, né? A resistência, lembrando que é a oposição da passagem de elétrons, né? A resistência elétrica. Já a relutância é a oposição à passagem da densidade de campo magnético, né? Então, a densidade de campo magnético, ela faz o deslocamento e com esse deslocamento do fluxo do campo magnético, você consegue fazer a máquina girar, ou então, né, você consegue no motor linear, você consegue fazer a máquina ela ou ir para frente ou ir para trás, né? Dependendo se ela tiver num único eixo aí, né?
Então, mas só que essa parte das instalações elétricas industriais, ela engloba única e exclusivamente as máquinas elétricas. Agora, no acionamento de dispositivos elétricos automatizados, obviamente tem acionamento elétrico, né? Mas é um acionamento elétrico para máquinas dedicadas, né, com utilização de fluido hidráulico, né? Geralmente, a maioria quando utiliza fluido hidráulico, tem um fluido, eu esqueci o nome dele do específico, mas na maioria das máquinas é óleo mesmo, óleo de máquina, né? Algumas você utiliza óleo de máquina, outras você utiliza um fluido que ele tem a densidade semelhante, né? Lembra a densidade da água, né? Só que ele não é água, é um fluido especial. E tem outras máquinas que você consegue fazer acionamentos, né, por princípio pneumático, né? Basicamente são compressores, né? Então, nessa matéria de acionamento, embora ela tenha o nome de acionamento de dispositivos elétricos automatizados, nós utilizamos os princípios da hidráulica e os princípios da pneumática, tá? Aí por isso que ela vai ficar depois de instalações elétricas industriais, para vocês se habituarem com as lógicas, né? A lógica E, a lógica OU, né? Das máquinas elétricas. Essa lógica a gente utiliza não só no acionamento, né, mas também a gente utiliza, por exemplo, em máquinas especializadas, que a gente utiliza um CLP, né, um controlador lógico programável, outras especializadas, dependendo aí da atuação, a gente utiliza um soft starter, né? Agora, se você precisa controlar em tempo real, ele não é setável, ou seja, você tem um botão lá numa IHM para velocidade 1, velocidade 2, velocidade 3 já pré-setada, você utiliza apenas o soft starter. Agora, se eu preciso controlar, né, no domínio da frequência, essa velocidade em tempo real, por exemplo, uma elevatória aí de uma estação aí de saneamento, eu já tenho que lançar a mão de um inversor de frequência, né? Basicamente, a arquitetura é bem semelhante. A diferença é que no soft starter eu já tenho os presettings e no inversor de frequência eu posso fazer esse controle em tempo real, né? Ou através das portas analógicas, ou então através das portas digitais. Inclusive, eu posso presetar também, utilizar um inversor de frequência, mas já deixar, né, uma programação, né? Porque o inversor de frequência, ele une, né? Na verdade, dentro dele você tem um CLP, né? Aí há uma diferença entre eu usar um CLP ali dedicado, né, que o pessoal chama aí de relé, né? Acho que é da Siemens, se eu não me engano, e tem a diferença de eu utilizar o inversor de frequência, que além de eu fazer a programação nas linguagens, né, a mais clássica aí é a Ladder, né, a linguagem escada, né, o Ladder aí vem do inglês aí, né, então a gente pode utilizar esse tipo de programação, como também nós podemos controlar através do painel do inversor de frequência. A gente tem alguns modelos aí, por exemplo, o CFW 700, ele tem um painel que você pode retirar ele do inversor de frequência e esse painel ele é um controle remoto e você à distância pode fazer o setting dele sem necessariamente precisar estar na frente lá do inversor de frequência, tá? Então, a gente vai iniciar nesse mundo aí, né, dos acionamentos elétricos. Depois a gente vai enveredar para os acionamentos dedicados aí, né, utilizando o princípio elétrico, mas a força motriz vai ser a pneumática e vai ser a hidráulica. E para finalizar com chave de ouro e o modo específico 2, a gente vai falar sobre projetos elétricos, só que no que tange a indústria. Basicamente, o princípio é o mesmo.
A diferença são as cargas, que as cargas são bem maiores. Daí a gente tem que lançar a mão, né? Por exemplo, fazer uma correção do fator de potência, visto que numa instalação residencial, né, ou num condomínio vertical, um condomínio horizontal, a gente não precisa, né, fazer uma instalação mais dedicada, né? Já no industrial, a gente precisa, né, por exemplo, fazer o cálculo de demanda, encontrar a impedância característica do sistema. A gente faz o projeto, depois que finaliza o projeto, como basicamente toda a indústria, elas têm motores, né, máquinas elétricas, então, a gente encontra a impedância, né? Lembrando lá de eletricidade básica, o que que é a impedância? A impedância é a união da parte do circuito que funciona com cargas resistivas e também que funciona com cargas indutivas. Lembrando, né, que a parte industrial aí é repleta de cargas indutivas, né? A máquina elétrica em modo motor, ela na sua arquitetura, né, por si só, é uma arquitetura indutiva. Então, a gente tem que lançar a mão aí da reatância indutiva, encontrar essa reatância, né? Juntar lá, lembra lá que a gente utiliza princípio de matemático, números complexos, né? Então a gente faz o dimensionamento dessa impedância para a gente conseguir dimensionar, por exemplo, o elo fusível da chave fusível que vai proteger essa indústria. Então, não é necessário apenas você pegar uma liberação de carga, né, pedir uma liberação de carga para o transformador que você vai precisar nessa indústria, mas se for acima de 150 kilovolts, eu preciso também dimensionar, fazer um chamado estudo de seletividade de carga para eu, né, depois que eu faço o projeto, eu pego a impedância característica das cargas que tem naquele projeto, né, e eu sei que a carga, ela, em sua maioria, é indutiva, né, porque os processos produtivos dependem de máquinas elétricas em modo motor, né, e daí eu apresento isso para a concessionária local. Eu faço o projeto industrial, eu pego a liberação de carga, obviamente o memorial descritivo, né? E o estudo de seletividade de carga. Depois que eu faço tudo isso, eu levo a concessionária local para aprovação, né? E se tudo tiver ok, né? Os analistas vão fazer a análise. Se tudo tiver ok, já agenda a execução, né? Da a instalação da subestação e o starter dessa subestação, tá? Então, vamos iniciar aqui na parte aqui de instalações elétricas industriais. Então, pessoal, nossa, professor, mas são muitas aulas, né, em comparação, e até foi de propósito. Primeiro, porque vocês precisam da base aqui de instalações industriais, para entender, para depois ficar mais fácil o acionamento. Geralmente, acionamento ele é mais difícil porque vocês não estão acostumados com cálculos de circuitos hidráulicos e circuitos pneumáticos. Geralmente, vocês estão mais habituados a cálculos elétricos porque vocês já estudaram, né, antes de estudar aqui no curso de eletrotécnica, vocês já estudaram eletricidade básica, então é mais intuitivo. E segundo, porque por que que vai até agosto aqui, né? Porque no mês 7 vocês vão ter as férias escolares, né? Então vai ser do período de 2/7 até 31/7, né? Praticamente, deixa eu abrir aqui planejamento. Vou abrir o plano aqui só para a gente aproveitar que é a aula inicial aqui, a gente alinhar tudo aqui. Deixa eu abrir o plano.
Eu vou descompartilhar o navegador e agora eu vou compartilhar a tela inteira para vocês verem o plano aqui. Então, pessoal, eu rascunhei aqui, né? Antes de criar o cronograma, né? Antes de fazer a reunião lá com a Leandra, né? Então, ó, no período de 2 de julho até 31 de julho é o período no cronograma, né, relacionado às férias escolares. Por isso que nós vamos ter 12 aulas. Então, nós vamos ter 12 web aulas e 8 momentos presencial. Então, já vai ser, deixa eu ver se vai ser nessa semana. Não, vai ser a primeira web aula, isso, vai ser nesse sábado agora, ó. Então, vai ser dia 20, a primeira web aula. Eu acredito que até lá, né, já deu tempo de vocês fazerem a matrícula, né, e ter o acesso aqui à sala virtual de vocês, né? Aí, por isso que eu já estou já gravando logo para vocês terem o acesso. E daí, por que que deu 12 aulas, né? Porque se a gente fosse contar o tempo das férias escolares, iam dar muito mais aulas. Então, e essa UC aqui, ela é composta de duas atividades. Uma única, a primeira atividade, ela é uma atividade que tem, se não me falha a memória, isso na próxima, eu acho interessante a gente ver isso na próxima aula. Se não me falha a memória, a primeira atividade tem uns 7 itens mais ou menos para vocês resolverem. E a segunda atividade tem cerca de 4 experimentos, né? 4 montagens. Uma é partida direta. Hoje mesmo a gente já vai dar uma olhada aqui na partida direta simples, né? Daí você tem partida, a primeira montagem, se eu não me engano, é uma partida direta com reversão. A segunda, se não me falha a memória, é chave, estrela, triângulo. Ah, a terceira é a frenagem. É um motor trifásico, né, com frenagem com corrente contínua. E da outra eu não me lembro, mas a gente vê daqui a pouco aqui. Então são 4 ou 5 montagens. Daí eu vou dividir essa segunda atividade em 4 aulas. Então, se hoje não der para terminar, né? Então, dia 23 a gente já resolve, né? Já faz o análise da primeira atividade dos itens aqui. Se eu não me engano, são uns 8 itens. E já no dia 30, a gente faz análise do primeiro esquema. No dia 7, a gente faz análise é, do segundo esquema. Dia 14, do terceiro. Dia 21 do 5 do quarto esquema. Aí, se tiver mais um, a gente faz dia 28. Porque aí, pessoal, né, vamos supor que, se eu não me engano, é 4 esquemas. Ó, do dia 28, né, até o mês todo de junho aqui, ó, que a gente vai ter 4 aulas, praticamente a gente vai ter 5 aulas para vocês tirarem dúvida da segunda ou da primeira atividade, né? E para eu passar mais um conteúdo para vocês, né? Então, eu aconselho fortemente a vocês fazerem logo de cara a atividade 1 e a atividade 2 para que não demore, para que vocês fechem logo, para não ficar igual no semestre passado, né? Que aí alguns não fizeram atividade lá da primeira UC do módulo 1, né? Outros não fizeram algumas atividades do módulo 2, não, do módulo 1 ainda, né? Da segunda UC, e outros não tinham feito do terceiro módulo aí para fechar. Aí por isso que ficou aquela correria para entregar, alguns ficaram de recuperação e conseguiram, graças a Deus aí, a passar, né? Mas para vocês não passar pelo mesmo sufoco, eu aconselho fortemente a gente nessas primeiras aulas já fazer a análise dessas atividades e vocês já entregarem logo, já fechar.
porque aí acionamento ele vai ser, quer ver, olhando aqui, ó. Ó, acionamento vai ser logo, né, logo depois que vocês voltarem de férias, né, até dia 30/9. E projetos elétricos industriais vai ser do dia 1 de outubro, né, até novembro, dia 11 de novembro. Então, aconselho, acionamentos também são duas atividades, né? Instalações elétricas industriais são duas, acionamentos são duas, e projetos industriais, se não me falha a memória, são três atividades. Então, como tem pouca atividade, eu aconselho vocês já fazerem logo de cara, porque no módulo específico 3, vamos ter seis UCs, né? E dessas UCs, tem uma lá que é a Instalações Elétricas do CEP, ela tem dois fóruns e três atividades. Então a nota vai ser bem diluída. Eu aconselho fortemente vocês já fazerem, se dedicarem a fazer a atividade logo no começo, para vocês encerrarem e ficar, né, assistindo a aula, fazendo os experimentos lá no momento presencial, né? É, ó, eu vou aqui, né, não só a pedido aí, né, da coordenação, que vocês façam um esforço para ir no momento presencial. Alguns aí desistiram do curso, né, e não passaram porque não tinham nota do momento presencial. Lembrando vocês que o EAD é composto por 49 pontos e a maior parte dos pontos vocês fazem, né? Vocês fazem a pontuação no momento presencial. Olha só, o tanto que a nota vai ser diluída aqui, ó. 8 momentos presenciais, 7 deles são 6 pontos, ou seja, pouco ponto, né? O primeiro momento presencial são 9. Então, aconselho vocês a fortemente comparecerem ao momento presencial, porque senão vocês vão ficar de recuperação novamente, né? Quem ficou, obviamente, né? Considerem quem não ficou. Então, pessoal, é sério. Se vocês não levarem a sério, não só de entregar o quanto antes as tarefas do momento EAD e comparecer no momento presencial, porque se você não comparece, é zero. Não tem conversa, é zero. Daí você tem que ir lá agendar, né, uma recuperação do momento presencial. Lembrando que quem ministra a recuperação do momento presencial não sou eu, viu? Só se vocês não pontuaram ou não entregaram, é que eu vou cuidar da recuperação do momento EAD. Agora, o momento presencial é o professor lá do momento presencial. É ele que vai passar. Eu até forneço aqui, dependendo aí, né, o material didático, né? Mas é ele que vai corrigir, é ele que vai pontuar. Então, não adianta nada. Por exemplo, vocês fazem as duas atividades aqui. Aí vamos supor que vocês acertem tudo. Vocês já vão ficar com 49 pontos, ou seja, nem nota para passar não vão ter ainda. Por isso que vocês têm que comparecer aos momentos presenciais para vocês já, pelo menos, já fazer os 60 pontos, que é né, a pontuação aí de corte, né? Então, prestem atenção, não faltem o momento presencial, porque ele é super importante, ele é a oportunidade de vocês pegar, né, a mão na massa e fazer a instalação, né? Eu vou mostrar aqui a simulação, né, do diagrama aqui, utilizando o CAD-Simo, né? Mas nada troca a experiência presencial de vocês ali montarem, pegar o contator, pegar um disjuntor motor ali e fazer aquela montagem ali ao vivo, porque já é uma experiência para quando vocês já forem estagiar ou se já estiver estagiando aí em alguma indústria, tá, pessoal? Então vamos lá para a nossa pasta. Ó. Já até reservei a pasta aqui, ó, do módulo específico 3. Então vamos lá na nossa pasta de instalação. Deixa eu fechar aqui o plano. Ok. Então, pessoal, vamos aproveitar essa metade, a gente está praticamente na metade da aula aqui, né?
Vamos aproveitar para a gente fazer análise da primeira atividade e do conceito de partida e de motores. Deixa eu pegar aqui, ó, lembrando, pessoal, que é fundamental vocês virem aqui, ó, em situação, não, aqui, ó, conteúdo do curso. Vocês estão vendo esses dois links aqui? É o link para as duas apostilas. Esse curso aqui, ele é tão extenso que você tem duas apostilas. Eu já vou abrir uma aqui, livros que a gente vai utilizar de material extra aí, né? Principalmente naquelas 5 aulas depois da gente já fechar as atividades, né? E daí eu vou ajudar vocês. Depois que a gente fechar as atividades aqui do momento EAD, é hora de vocês me fazerem pergunta para ajudar vocês a fechar os experimentos. Eu vou ajudar vocês a fechar os experimentos lá do momento presencial. É a hora de vocês tirarem dúvidas comigo sobre partida de motores para vocês, quando chegar lá no momento presencial, poder pontuar o máximo possível. Então, aqui, ó. Tá o link, né, da primeira e da segunda apostila aqui, ó. E lembrando, né, ó, a dica que eu dei para vocês aqui, ó. Coloca aqui, ó, duplicar, ó. Aconselho vocês a fortemente estudar, ó, com duas abas abertas aqui, ó. Uma aba que é a sala, né? A outra aqui, ó, é o livro. Ele é ele é online aqui, ó, mas se vocês fizerem igual eu tô fazendo aqui, ó, e eu aconselho fortemente, pessoal, vocês estudarem no computador. Ah, professor, meu computador é muito fraco e eu prefiro assistir a aula utilizando aqui o celular. O celular é bom, mas só que, por exemplo, principalmente em envio de tarefas, né, foi um grande problema aí, né? Tá certo que a gente teve a atualização da plataforma, mas para você enviar pelo celular fica difícil, né? É bastante difícil. O ideal é que vocês abram o navegador na hora de fazer o envio aqui, por exemplo, do lado esquerdo, e a pasta onde está a sua tarefa do lado direito aqui, por exemplo. E ó, vem cá. Então, pessoal, aconselho vocês fortemente, né, a estudarem desse jeito aqui. Vão tirando dúvida, ó, do lado direito aqui, ó, com o livro, pegando aqui as referências, né, a matéria aqui, ó, as normas relacionadas, padronização, os dispositivos em si que vocês vão utilizar, né? Então, aconselho vocês a fortemente estudar desse jeito aqui. Deixa eu voltar aqui para outra aba, né? Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa pasta. Nossa pastinha de atividades. Já vamos baixar. Ah, antes da gente baixar aqui, ó. Aqui normalmente onde fica a nossa videoaula, né? Vocês acessam as aulas gravadas, né? Aí em biblioteca, ó, vocês vão ter acesso a essas 3 videoaulas aqui ensinando como que utiliza esse programa aqui, ó, o Cadicimo. Inclusive, é essa versão aqui, ó, que está aqui nesse link para você baixar. Tem aqui para baixar esse simulador, né? Tem uma senhazinha, mas ela já vem nele. É só você digitar na hora que você abre o simulador, né? Praticamente todo mundo aí da área, né? Da eletrotécnica, do tecnólogo, o engenheiro eletricista, todo mundo utiliza, né? Os canais aí de YouTube mais famosos também que falam sobre a elétrica, né? Que falam sobre máquinas elétricas, utilizam esse simulador por ele ser simples, por ele ser gratuito, né? Então, já, como se diz, ele já ajuda a sua vida na parte aí da simulação, principalmente nesse curso que é semi-EAD, né? Então, esses 3 vídeos aqui desse professor, ele ensina vocês a fazer a ligação aqui utilizando o Cadicimo, né?
E aqui, ó, quando vocês clicam aqui, vocês baixam o simulador, ó. Deixa eu ver se ele está baixável aqui. Era para baixar o simulador aqui. Ah, se eu não me engano, o simulador, ele tá na hora que você entra aqui, ó, por exemplo, ó, aqui você assiste a aula aqui pela plataforma. Agora, se você clicar aqui, ó, no nomezinho, tá vendo aqui, ó? Quando você clica, ó, você clica no meio da caixa, você tem um vídeo, né, do professor. Agora, quando você clicou na caixa, o vídeo iniciou, tá vendo aqui, ó, que tá aparecendo uma mãozinha aqui, ó. Quando você clica nela, já abre automaticamente outra aba aqui para você, né? E você tem acesso ao canal, esse canal desse professor Peterson, né? Então, ele já nessa primeira aula tá aqui, ó. Tem o link para você baixar não só os diagramas elétricos, ele já tem os diagramas prontos, né? Eu também vou ajudar vocês. Tem alguns diagramas que eu tenho aqui. Tem aqui o simulador de comando elétrico industrial, né? E tem os arquivos aqui, zipados, os arquivos de. São dois simuladores, ó. Esse do cá de cima é esse daqui que está aberto aqui, ó, do lado direito da tela. Agora, esse de comando elétrico, outra aula, vocês me lembram de mostrar para vocês. Esse simulador aqui, ó, ele é até do Senai, lá do Rio Grande do Sul. Ele é muito bom porque na hora que você instala ele, ele é semelhante a como se você estivesse jogando um jogo em FPS, né? Aquele em primeira pessoa, né? Então, a diferença é que em vez de você estar dando headshot aí, né? Você vai estar dentro da indústria fazendo a montagem e a manutenção dos circuitos. Muito bom esse simulador aqui. Tem o CAD-Simo, né? O link do CAD-Simo. E se não me falha a memória, esse aqui são os arquivos de partida direta, partida indireta aí, né? Então é fundamental que vocês acessem o canal desse professor aqui, porque ele tem um material bacana aí para vocês. Voltando aqui à nossa sala, deixa eu carregar aqui, né? Inclusive, esse simulador aí, ó, ele mostra, igual vocês estão vendo na thumbnail aqui, ó, mostrando ele simula, né, em tempo real aqui o quadro, como que vão ficar instalados os disjuntores, né? Você vai ter ó, como se diz, o mais real possível aí da simulação e na parte de comandos elétricos aí, né? Em específico, os comandos elétricos propriamente dito, né? Então, ó, vamos lá. Tá lá na biblioteca, viu? Não esqueça. Vamos lá em situação de aprendizagem. Vamos baixar. Aqui, ó, quando você vem em folha de resposta, já baixa direto a folha da atividade 1. Já vou deixar ela aqui, ó. Vamos baixar logo a folha da atividade 2. Já deixar ela aqui já de QAP aqui. Tá vendo? Atividade 1, SAP 1, beleza. São essas duas atividades aí. Agora, quando você vem aqui, ó, nessa caixa aqui, atividade 1, aqui é a SAP, né? Situação de aprendizagem, ou seja, o descritivo que comenta sobre a atividade 1, o contexto da atividade 1 e o contexto da atividade 2, tá? Conselho vocês também a baixarem ele. Já deixa aqui, ó, dentro da pastinha. Se vocês fizerem desse jeito aqui, ó, vai ficar muito mais fácil para vocês. Então, vamos lá, pessoal. Já vou abrir o livro 1 aqui, ó. Já deixei mais ou menos na página que eu preciso para mostrar para vocês. Já deixei que a NTC 04 já na agulha aqui.
Esse aqui de máquinas elétricas aqui do Chapman, depois, se a gente conseguir fazer o conteúdo aqui numa cadência boa, a gente pega até alguns exercícios, porque esse livro aqui, ele fala de máquinas elétricas estáticas, né? O que são máquinas elétricas estáticas? É que não tem, por exemplo, ou rotação sobre o próprio eixo, né? Que é um exemplo de um motor elétrico, um exemplo também de um gerador elétrico. É uma máquina que, se você pegar ao pé da letra, lá no livro, né, nos livros de eletrotécnica, de engenharia elétrica, é uma máquina elétrica, ela é chamada de transdutor. Ela transforma a energia elétrica em, por exemplo, a máquina eletrostática é o transformador, né? O transformador, ele converte energia utilizando o princípio eletromagnético, né? Energia com a tensão maior, né? Por exemplo, lá na distribuição, né? Ele transforma, em cada fase você tem 7.965 volts, daí ele transforma esse 7.965 da fase A do primário para 220 na fase A do secundário. Então, ele é um transdutor, ele transforma o potencial elétrico em energia magnética, né? Ou seja, é a chamada relutância que eu comentei agora há pouco, né? Que é o equivalente à resistência elétrica para campo magnético. Daí ele transforma em campo magnético e depois na bobina do secundário ele vai converter novamente esse campo magnético em campo elétrico, ou seja, potencial elétrico. Por isso que ela é chamada de transdutor. Toda máquina transdutora, ela converte um tipo de energia num formato em outro formato. Por exemplo, a fibra ótica. A fibra ótica que a gente utiliza aí para comunicações, né? Telecomunicações, então a gente tem os pares trançados, né, que são cabos metálicos, e a gente tem os pares de fibra ótica, que é a luz, basicamente. Então, lá na placa, você tem uma placa especial lá no servidor, né, numa estação rádio base aí da Vivo, por exemplo, né, ou até no próprio provedor aí de internet, né, num da Amazon, aí, por exemplo, você tem, quando você utiliza um link por fibra ótica, a luz vem pela fibra ótica. Quando ela chega na placa de rede, aí essa placa de rede, ela é especial, ela tem se não me falha a memória, é um optoacoplador. Esse optoacoplador, ele é um transdutor também. A luz, né, da fibra ótica, ela bate lá no optoacoplador. O optoacoplador, ele faz a leitura daquela luz, ele tem um cristal, né? Esse cristal, ele funciona quando na hora que você emite luz nesse cristal, ele converte, existe um efeito, né, fotoelétrico. Ele converte bem semelhante ao efeito da placa solar, né? A placa solar, ela pega, né, a luz, né, ela pega o comprimento de onda de luz e converte ele em tensão, né? Só que tensão contínua. Daí o optacoplador ele recebe a luz da fibra ótica e converte em impulso elétrico. Por isso que ele, né, ele também é classificado como um transdutor. Porque o transdutor ele pega energia em um nível, né, energia luminosa, e transforma em energia elétrica, no caso da placa de rede especial para, né, no servidor para os circuitos aí de telecomunicação, né, utilizando a arquitetura da fibra ótica aí, né? Então, o transformador, ele pega o potencial elétrico e transforma ele em uma densidade de campo magnético. E daí, na outra bobina, né, a bobina, basicamente, é a arquitetura, é a espinha dorsal de uma máquina elétrica indutiva, né? Além do transformador, além, né, o transformador, ele é um transdutor, ele é uma máquina elétrica estática, né? O motor elétrico, o gerador elétrico, ele é uma máquina estacionária, uma máquina rotativa, desculpa, né? Uma máquina rotativa e ele, né, também faz a conversão. No caso, ele é um transdutor que pega o gerador, por exemplo.
Ele pega energia mecânica e transforma em energia elétrica. A máquina elétrica em modo motor. Agora, a máquina elétrica em modo transformador, ele pega a energia elétrica, converte ela em energia magnética e depois converte novamente em energia elétrica, só com um nível menor. Ambos, o transformador, né, o motor, ou, né, o motor, ou a máquina elétrica em modo gerador, né, eles fazem conversão de energia e o principal elemento ali é a bobina, né? Você tem a espira, que é uma volta lá da bobina, você tem bobinas retangulares, dependendo aí do tipo de máquina, você tem arquiteturas diferentes, né? Você tem alguns geradores aí que você tem uma bobina losangular, tem um outro motor que você, em vez de ter uma bobina a mais clássica, é uma bobina circular ou então uma bobina retangular. Mas você tem bobinas losangulares, que na verdade é um paralelogramo aí, né? Tem quatro lados. E você tem também as bobinas que as espiras são hexagonais, né? Dependendo aí da arquitetura, que você tem que colocar várias bobinas ali na parte da montagem, né? Você tem que ter o máximo número de voltas e às vezes uma construção, né, circular ali, ela não favorece em função da armadura ali da carcaça. Aí, às vezes, você colocar numa geometria diferente, né? Numa geometria hexagonal, numa geometria, um pentágono ali, né? Às vezes fica mais fácil para você fazer a conversão. E basicamente cada espira, né? A bobina ali, ela vai ter o mesmo princípio aí de funcionamento. Então, a gente pode utilizar esse material extra aqui desse livro de máquinas elétricas. Então, pessoal, a pergunta que não quer calar, né? Porque eu até iniciei, a gente lembra que a gente lá estava lá em projetos prediais, né? Se eu não me engano, acho que foi o Leomar que perguntou, né? Professor, por que que, por exemplo, um ventilador, uma lâmpada, é só eu conectar, né, ela na energia, né, por exemplo, se o equipamento é monofásico, eu conecto, né, ele, vamos fazer um desenho aqui do circuito elétrico. Então a gente basicamente tem uma fonte, né? Aí essa fonte seria uma tomada, né? Uma tomada aí de três polos, né? Com fase, com neutro e com terra. Então, essa tomada, né, ou o bocal lá de uma luminária, né, em que a parte central aqui você tem o retorno, né, o retorno que vem lá do interruptor. E daí na carcaça da lâmpada aqui, ó, você vai ter na verdade, você vê a fase aqui, ó, olha eu já desenhando errado aqui, ó. Que burro, dá zero para ele, né? Você vê a fase, ó, a fase vai vir aqui, vai descer, por exemplo, a fase A, né, o circuito 1. Aí você vai ter o retorno da lâmpada que vai, geralmente você coloca na parte interna ali, para você ter a menor probabilidade de tomar choque, né? Então você tem um retorno de uma lâmpada que tem um comando de letra A, né? E daí o neutro, vem o neutro aqui, ó, e ele vai ligar o quê? Na carcaça. Porque é mais fácil a gente tomar choque tocando o dedo na carcaça lá do bocal da lâmpada do que no ponto central. Por isso que no ponto central a gente coloca o retorno, que nada mais é do que a fase seccionável, onde você liga e desliga, né?
Então, basicamente, esses circuitos aqui, ó, um equipamento, um computador, por exemplo, né, uma fonte de computador. Eu posso vir aqui, né, com a tomada da fonte, conecto ela aqui e daí eu ligo no power lá do computador, pronto, acabou, ele já ligou. Então, basicamente, a maioria das máquinas, né, quando eu falo máquina, é um equipamento mesmo, não precisa ser necessariamente um equipamento com motor, né, um computador que funciona em um desktop, né? É uma lâmpada, até motores pequenos, né? Um liquidificador, né? Geralmente um liquidificador ele não precisa de toda aquela parafernália que a gente tem na indústria, né? Ele não precisa, por exemplo, aqui de um. Deixa eu pegar aqui, pessoal. Eu vou pegar esse modelo aqui, ó. Ah, ó, isso aqui, ó. Isso aqui é simples. Já vou até colocar ele, ó, na nossa. Deixa eu abrir o circuito aqui pra gente. Ó, eu vou abrir nessa pasta aqui, é porque que eu estava ministrando aula aqui para outra turma, né? Mas basicamente o circuito é o mesmo. Não é esse que eu estou abrindo aqui, não, né? O que eu estou abrindo agora, mas é um idêntico a esse daqui, ó. Então, em um motor elétrico aí, né? Num que você tem até 7,5, ó, CV. Vamos pegar aqui essa tabela 7, né, da concessionária. Lembrando que essa tabela é a mesminha, sem tirar nem pôr lá da Equatorial, né? Só estou pegando essa daqui porque eu tenho ela à mão aqui fácil, né? Mas existe uma norma, se não me engano, acho que é 002, se não me falha a memória, ou é 004, que fala sobre fornecimento de energia em baixa tensão. Então, essa tabela 7 aqui, ela fala das máquinas elétricas, fala do equivalente em cavalo vapor, né? Fala do seu equivalente, né? Por exemplo, quando a gente está dimensionando um circuito elétrico, nós fazemos o cálculo de potência, né? Pela aquela fórmula clássica, né? O cálculo de potência utilizando, né, a tensão e a corrente, que geralmente vai dar uma unidade medida, né, em watts, né? A gente não utiliza o cavalo vapor ou então horsepower, embora seja um é tradução do outro, né? O horsepower, né? É em inglês o cavalo vapor, só que na indústria a gente tem uma pequena diferença. Cavalo vapor, se eu não me engano, por exemplo, um cavalo vapor, se não me falha a memória, ele dá 736 watts. E já um horsepower dá 746 watts. Então tem essa pequena diferença aí. Aí geralmente a gente utiliza no dimensionamento, né, nos cálculos, a gente utiliza o cavalo vapor, tá? Daí você tem, por exemplo, essa daqui é uma partida direta, né? E máquinas de até 7,5 CV, ó, o equivalente dela para essa referência aqui, né? Lembrando que quando você vai dimensionar um circuito industrial, né, fazer um projeto, o ideal é que você já tenha as cargas do fabricante, né? Você precisa rodar lá um motor, sei lá, de 60 CV, né? O ideal, ó, por exemplo, de 60 CV aqui, ó, ele dá, deixa eu ver, 51.350 watts de potência, né? Um motor de 60 CV é igual a 51.350 watts, né? Então, como a carga dele é muito alta, eu tenho que utilizar, né, uma série de equipamentos, porque a corrente de partida, né, corrente de partida aqui, ela é cerca de 8 vezes, tem bibliografias aí que falam que é 10 vezes a nominal, né?
Então, aqui, ó, eu tenho uma placa, eu tenho um print aqui da placa de um motor, né? Esse motor aqui, ele fala que ele é de 3 CV, né? E esse motor de 3 CV, ele é equivalente em HP, em horsepower, a 220, 2,2, é isso, é quilowatt mesmo. Então, ó, o de 3 CV, né, ó, ou 3 CV ou 3 HP, né, ele é equivalente, ó, em HP, é assim, ó, esse daqui é a potência dele em cavalo vapor, né, esse número aqui. Já aqui, ó, esse número de 2,2 aqui, ele é em quilowatts. Então, o de 3 HP, para essa máquina aqui, o equivalente, se ele for 3 HP, é equivalente em watts 2,2 kW. Agora, o equivalente dele em cavalo e vapor é de 3 cavalo vapor, né? Professor, e aqui o equivalente de 3 aqui, ó, ele dá 2,91, ele dá um pouco menos do que nessa tabela aqui dessa máquina elétrica. Ok, isso mesmo. A diferença é que essa norma aqui, norma técnica de distribuição, ela é Ctrl+C, Ctrl+V de uma norma, né, uma NBR, que por sua vez, lembra a história que eu contei, que por sua vez é Ctrl+C, Ctrl+V de uma norma internacional. Então, o valor em cavalo vapor aqui, o valor em quilowatts, ele é um modelo de referência. Não quer dizer que toda máquina de 3 CV ela tem exatamente 2,91 quilowatts de potência, né? Por isso que eu disse que quando você está dimensionando o projeto, o ideal é se você já tiver a máquina lá para montar, né? O ideal é que você pegue as informações da máquina. Você pode fazer o projeto pegando as informações da norma técnica de distribuição? Ok, pode, né? Você fazendo os ajustes, né? Se for só um motor, você considera 2,91, né? Se for, não, inclusive, se for um motor, ó, pelo cálculo, você considera 3,64. Se for dois motores, você vai considerar 2,91. Ó, de 3 a 5 motores, 2,55 kVA. Se for mais de 5, você considera para cada um deles, né, dos de 3 CV, 2,18. Então, tem esse algoritmo que a concessionária fornece para o projetista, que por sua vez ela pegou lá de uma norma técnica, né, ou de uma NBR, né? E se você fizer o projeto já pegar direto da placa, é melhor, porque a placa ela foi colocada ali pelo fabricante. E o fabricante ele fez um teste de potência antes dele entregar esse motor aí para o atacadista ou para o varejista, né, disponibilizar ele para venda. Então, o fabricante ele atestou que realmente esse motor de 3 CV em cavalo vapor, ele equivale a 3 cavalos vapor, né? É, não, desculpa, falei ao contrário, né? De 3 CV, ele equivale a 3 quilowatts, né? Exatos aqui. Esse motor, se você utilizar a referência, vai dar um valor um pouco menor. Outro dado importante, ó, por que que a gente utiliza, né, disjuntores, motores aqui, por que que nós utilizamos contatores, utilizamos relés, né? É porque a máquina elétrica lá no start, né? Vou aproveitar aqui, ó. Aqui a gente tem o eixo dos tempos e o eixo aqui do valor do potencial elétrico em volts aí, né? Então, lembrando, ó, que a senoidal aqui, ó, ela tem a tensão de pico e ela tem a quadratura aqui, ó, que é a tensão RMS.
Por exemplo, se o sistema for resistivo, né, a forma de onda da corrente elétrica, vou até mudar ela de cor aqui, ela vai ser alinhada aqui com a senoidal de tensão, ó. Essa azul aqui é uma senoidal de tensão, tá? E essa vermelha aqui que eu estou desenhando é a senoidal. Quando o circuito é resistivo, né? Se ele for indutivo, ele vai ser adiantado. Se for capacitivo, ele vai ser atrasado aqui, né? Então, a forma de onda da corrente elétrica, ela tem a mesma forma da senoidal, né? Faz de conta que esses dois aqui são os mesmos aqui, né? Então, esse é o de tensão e esse é o de corrente elétrica. Aí o de corrente elétrica funciona do mesmo jeito. Você tem uma IP, né, uma corrente de pico, e você tem uma corrente RMS. Do mesmo jeito aqui, ó, é análogo, né? Aqui eu tô falando do caso resistivo, porque eu estou aproveitando para sincronizar aqui a forma de onda da tensão, né? Mostrando a tensão de pico, a RMS, e a forma de onda da corrente alternada, né? Que eu tenho os valores aqui da corrente de pico e da corrente RMS, que é a quadratura, né? Então, eles vão ter basicamente o motor, quando ele já está em funcionamento, ele vai ter basicamente esse formato aqui. Eu vou até apagar aqui a quadratura, pessoal. Vou apagar aqui para só ficar as formas de ondas. O problema é que a máquina elétrica, né, lembrando aqui que acima de 7,5 CV, eu posso fazer esse tipo de partida aqui que está em tela, né? Posso utilizar para proteção do circuito de potência um disjuntor aí, um disjuntor motor, para proteção do circuito de comando outro disjuntor aqui motor, né? É, eu utilizo um contator. O contator, ele é provido aí de uma mola, né? Essa mola é para fazer o ligar e desligar da máquina ser o mais rápido possível, né? Por, por exemplo, o de acima de 7,5 CV aqui, ó, na verdade, é todos os tipos de potência, né? Você tem um centelhamento na hora que você faz a conexão. A maioria das conexões elas são formato tipo faca, né? O interruptor ali, por exemplo, às vezes tem uns que são duas placas, aí essa placa tem um rebaixo aqui no meio dela, aqui, né? E a outra placa, na hora que você tecla no interruptor, né, ela tem uma elevação aqui, né? Aí as placas elas se juntam e você liga ali o circuito. Mas o normal é você ter uma conexão tipo faca. Você tem a lâmina, que é na hora que você aperta a tecla, né? E você tem a bainha aqui, que são dois barramentos metálicos, né? Aí o tipo faca, o que que acontece? Você tem a lâmina entrando em contato com as duas lâminas da bainha aqui, ó, e aí você tem um contato elétrico. Se você demorar demais aqui, ó, vai ter centelhamento, né? Vai ter né, a formação de centelhamento e se você demorar demais, né, você não entrar em contato logo, você tem a formação aí de correntes de curto-circuito no transitório. O que quer dizer isso? Na hora que você vai fazer o acionamento ali, né? Já uma máquina elétrica, né, principalmente as de potência acima de 7,5 CV, né, uma máquina elétrica, o princípio eletromagnético que você tem, né, vamos pegar uma bobina retangular, né, uma bobina aqui retangular, pegar aqui, ó, tem uma bobina retangular e ela está presa sobre um eixo aqui, né? Daí na hora que a corrente elétrica passa aqui, ó, você vai ter a formação de uma força ascendente, uma força para cima. Do outro lado, ó, na hora que a corrente trafegar esse outro lado aqui, ó, vai ter a formação de uma força descendente, um vetor força, né? Melhor dizendo. Lembrando lá de eletricidade básica que os elétrons livres são os elétrons
que literalmente levam a energia lá da geração para sua casa, né? Então, os elétrons livres aí, na hora que eles fazem o salto de um átomo de cobre para outro, né? Se for um condutor de alumínio de um átomo, né? De um, de um, do núcleo de um alumínio para outro, né? Quando ele faz esse salto aqui, ele está indo nessa direção aqui, por exemplo, vai haver, né, a formação, na hora que ele se desvencilha do núcleo aqui do cobre ou do alumínio, ele libera o campo eletromagnético, uma densidade de campo eletromagnético aqui em volta, né? E quando ele faz essa liberação, dependendo da direção que ele está indo, ele também vai haver a formação de uma força mecânica. Lembra lá em eletricidade a regra da mão direita, né? Você tem um condutor, você tem a corrente elétrica aqui passando numa direção, o campo eletromagnético aqui em volta e o vetor força aqui na palma da minha mão, né? Se ele está nessa direção, o elétron ele vai tender a vir para baixo. Se ele está na direção oposta, o elétron ele vai tender, vai haver um vetor força, né? Quando eu falo vetor, é uma força mecânica, literalmente. Ele vai tender esse condutor para cima. Então, quando você prende ele aqui sobre esse eixo aqui, esse eixo de rotação, né? Porque toda máquina elétrica rotativa, você prende ela sobre um eixo, né? Onde fica o rotor, onde fica o estator. Essa força atuando para cima, juntamente com a força atuando para baixo do outro lado, professor, e aqui, ó, não vai haver a formação de força? Vai. Só que esse lado do retângulo, esse outro aqui, eles estão o quê? Presos sobre esse eixo. Então, as forças que vão se formar aqui, elas vão anular. Lembra lá de mecânica? Você tem uma superfície aqui, ó, um bloco sobre uma superfície. A gente tem, lembra lá do diagrama, né? O diagrama de corpo isolado, você tem uma força peso atuando aqui sobre esse bloco, né? Geralmente a gente coloca aqui sobre o centro de massa, né, do objeto, e quando ele está em cima de uma superfície, você tem uma força oposta, né, que é aqui da superfície, né, lembra lá do Isaac Newton, ele chama essa força de normal. Então, o objeto ele está estabilizado em cima dessa superfície aqui, né? Do mesmo jeito, desse lado aqui, desse outro aqui, ó, você tem a formação, né, de uma força ou para cima ou para baixo, só que como ela está presa no eixo, vai haver a formação de uma normal com essa força, né, anulando e você tendo a atuação das forças só desses dois lados aqui da bobina, né, e da espira desse rotor aqui. Daí é como se fosse o quê? Você estivesse pedalando uma bicicleta, né? Já repararam que o pedal da bicicleta, um é mais alto, o outro é mais baixo? Justamente quando um está descansando, o outro está fazendo força para você, né? Provocar torque para você conseguir pedalar a bicicleta. Então, em função dos elétrons aqui, eles terem que vencer essa inércia, ou seja, do estado estático vir para o estado rotativo, eles vão imprimir muita força mecânica, e é diretamente proporcional. Quanto mais força o elétron imprime aqui, maior corrente elétrica ele vai acumular. Então, a máquina elétrica em modo motor, ela apresenta um comportamento anômalo. O comportamento normal é esse que vocês estão vendo aqui, ó. Você tem o gráfico de tensão, o gráfico de corrente formado normalmente por uma senoidal. Já na partida, ela vai ter um comportamento anômalo, né? Porque o elétron, vocês concordam que o elétron é que faz o motor girar ali, né? O vetor força vai sair de cada portador de carga que está lá na espira. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Modificando, dando uma modificada aqui no desenho, eu vou até colocar numa cor diferente aqui, ó. Vou pôr de verde aqui, ó. Isso eu tô falando da. Não, eu vou pôr de vermelho,
que é a mesma cor do gráfico aqui de corrente, né? Então, em vez, isso aqui está funcionando em velocidade síncrona, né? Funcionando normalmente, quando ele já deu a partida. Você tem esse comportamento. Agora, no transitório, no início da partida do motor, a corrente elétrica, ó, a tensão ela vai continuar a mesma. A corrente elétrica ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai aumentar num curto espaço de tempo aqui, ó. Eu vou até dar uma modificada nessa onda aqui, ó. Então, ó, eu chamo de transitório, que é o starter aqui, ó. Na partida aqui, ó, ela vai ter a formação de muita corrente elétrica, porque ela precisa que o máximo de portadores de carga gerem força suficiente para ela sair da inércia, para ela sair do estado ali estático. Daí ela vai, ó, aumenta um nível absurdo de corrente elétrica, depois ela se normaliza e continua como uma senoidal de corrente elétrica aqui, ó. Então ela, por isso que mostra aqui, ó, corrente nominal, essa daqui, ó, seria a corrente nominal. Aqui na partida, por isso que eles chamam de IP, né? Corrente de partida. Então, ó, esse motor aqui, ó, a relação, cadê, tio? Ó, essa aqui, ó, a relação corrente de partida com corrente nominal é 7,9 vezes. Então, né, pegando um valor aí, vamos pegar a nossa calculadora aqui, né? Vamos supor que a corrente nominal aqui desse motor seja 10 amperes, né? Então, você tem, né, o RMS aqui de 10 amperes. Se a relação é de 7,9, ó, IP sobre N aí, né? A corrente de partida, ela vai ser 7,9 vezes a corrente nominal, a corrente de trabalho, né? Então, ó, 7,9 vezes, né? 10, né? Eu arbitrei 10 aqui, ó. Então vai dar, ó, normalmente esse motor ele vai funcionar com 10. Eu chutei aqui, viu? Eu nem calculei aqui a potência. Eu poderia até calcular, né? Eu chutei aqui que daria uma corrente de 10 amperes. Vamos pegar a corrente nominal, né? Se esse daqui, ó, por essa máquina aqui, ele é... Vamos supor que esse motor aqui, deixa eu ver se ele é monofásico ou se ele é trifásico. Ah, não, é um motor trifásico. Deixa eu ver, potência, tensão trifásica. Eu pego 380 raiz de 3 dividido por 3 quilowatts, né? Aqui, ó. Fórmula da potência aqui, ó. Vamos desconsiderar o fator de potência aqui, ó. Tensão multiplicado pela corrente, né? O motor aqui, ó, o de 3 CV é relacionado em CV aqui, ó, ele é 3 kW, né? Então, 3.000 watts. A tensão é trifásica, né? Então, é 380 raiz de 3. E a corrente elétrica dele, vamos ver a corrente nominal dele aqui, ó. A gente pegar aqui a corrente nominal, ó, a gente vai dividir 3.000 watts dividido por 380 raiz de 3. Vamos pôr aqui no modo equação, né? 3.000 watts dividido por 380 raiz quadrada de 3. Ó, a corrente nominal desse motor aqui, né? É melhor a gente já dimensionar aqui, ó. Essa corrente nominal aqui, ó, ela é da casa de 4,50, ó, como é que é? 8, né? Se a gente fizer o arredondamento, a regra de arredondamento, então aproximadamente 4,56 amperes.
a relação corrente de partida com corrente nominal, né? Vamos pegar os valores reais aqui, né? Então, essa aqui é a corrente, é o IN, né? Corrente nominal. Então, a corrente de partida relacionada a essa corrente nominal aqui, né? Então, vai ser o quê? IP, né? Corrente de partida é igual a corrente nominal, né? Que é 4,56 amperes, multiplicado por 7,9, que é a relação corrente de nominal e corrente partida aí, né? Então, corrente de partida desse motor aqui do exemplo, né, vai dar 4. Ó, já vou usar esse valor aqui, ó. Ó, eu pego aqui, ó, o valor que deu, ó, vezes, né? Quando aparece isso aqui é porque eu peguei o valor do resultado aqui, o quociente, né? Então, eu peguei todo esse número irracional aqui, né? Vou multiplicar ele por 7,9. Aí eu vou ter um resultado mais exato aqui, ó. Então, a corrente de partida desse motor aqui, ó, é da casa de 36 amperes. Então, eu vou arredondar ele para 36 amperes. Agora vocês entendem graficamente, né, que no transitório, e isso não acontece em todo o fluxo temporal aqui que o motor está funcionando. Ele acontece nessa região aqui que é chamada de transitório, que é justamente ali, ó, na partida do motor. Aí por isso que eu tenho que utilizar um contator, que o contator ele tem uma mola e ele tem uma área de contato ali elétrico maior, né? Geralmente ele parece um transformador, as armaduras, né, do núcleo da parte da esquerda, do primário e do secundário. E daí a mola é para você ter velocidade ali. Então, antes dele provocar o centelhamento, né? Porque pensa, o normal é você ter 4,56 amperes, mas o que que você tem no transitório aqui, ó? Vou até escrever aqui, ó. No transitório é um curto espaço de tempo, que é lá na partida ali para aquele, pensa, uma máquina elétrica com armadura ali bem pesada ali, né? Muitos componentes ali metálicos, né? De alto, né? A massa aqui muito grande, né? Então pensa, ó, ele tem que quase 8 vezes aqui, aumentar a corrente elétrica para ele sair do estado estático, né, e começar a girar, ó. Aí ele vai, dependendo do tipo de máquina, né? Se for numa máquina síncrona, na hora que ele atinge a velocidade síncrona, né? Daí essa corrente elétrica que na partida é 36 amperes, ou ela volta a operar com 4,56, né? Por isso que ele eleva, né, a 36, né, a 36 amperes, né, e depois ele volta a 4, né, a 4 e pouco aí. Beleza? Vocês entenderam? E aqui, ó, só para antes da gente terminar aqui, ó, eu vou dar start aqui na simulação, né? Então aqui, ó, eu dei o nome desse disjuntor motor de DJ, né, DJ1 aqui, ó. Liguei a parte do circuito, né? Eu não liguei o motor propriamente dito, né? Eu liguei o circuito, que é o barramento da fase A, B e C, né? Tem aqui o condutor aqui de proteção. Vou ligar aqui o disjuntor motor, ou seja, a proteção da parte de comando, né? Senão não vai funcionar, né? Então eu tenho aqui a formação do selo, que é a lógica, né? Essa lógica aqui, ó, esses botões aqui que eu coloquei aqui para interagir, ó, vocês estão vendo que eu pus o mesmo nome justamente porque quando eu clico aqui, ó, eu clico ó, B1, ó, vocês viram que a botoeira 1 ela acionou, ó, energizou, ó, veio pelo, ele era normal, o contato ele é normalmente aberto, né? Uma botoeira, né? Seja essa botoeira de ligar ou essa de desligar, ela tem uma mola. E quando no elemento de acionamento, né? Eu tenho uma mola com retorno, vocês vão ver muito isso em hidráulica e pneumático. Quando eu tenho essa mola,
eu tenho que fazer uma ligação que é chamada de selo, que é justamente essa ligação aqui, ó. Eu tenho que fazer esse jump aqui, ó, ligar o borne inferior aqui do normalmente aberto, né? Geralmente, ó, o 1 aqui é para dizer que é o primeiro borne, né? É o primeiro, é a primeira ligação, porque num contator aqui, ó, eu tenho vários, não, eu tenho, ó, eu tenho 3 aqui de potência, né? Nesse daqui só ligou dois aqui de comando. É para dizer, ó, esse primeiro número geralmente é a ordem, né? É para dizer que é o primeiro comando do normalmente aberto. E esses outros números aqui, o 3 e o 4, é para dizer que é um circuito normalmente aberto. Ou seja, ele desligado, ó, vem aqui e desliga, ó. Ele desligado, ele está aberto. Daí eu faço o selo aqui, ó, ligando normalmente aberto. Na hora que ele for acionado aqui, ó, ele torna-se normalmente fechado em função, né, dessa mola que tem tanto no normalmente aberto quanto no normalmente fechado. Essa mola é que vai, né, se eu não fizer esse selo aqui, por exemplo, vamos supor que eu não tivesse esse selo aqui, eu ia ligar, a máquina ia começar a funcionar aqui, ó, ia começar a rotacionar. Na hora que eu tirasse o dedo ali do acionamento, o que que ia acontecer? Ela ia desligar, porque ela tem o quê? Um retorno por mola. E, na verdade, esses botões aqui são chamados de pulsadores. O pulsador é quando ele só liga quando eu estou acionando. Na hora que eu tiro a mão ali da alavanca ou o dedo do acionamento, ele desliga. Quando ele tem mola, né? Se ele não tivesse mola, ele continuaria. Daí você faz o selo aqui, né? E tem uma razão disso, né? O selo, que é para ele continuar aqui, ó, como normalmente aberto, depois que você aciona, ele torna-se normalmente fechado, ele continua energizando a bobina do contator aqui, né? E continua fazendo o motor girar, no caso aqui, para o sentido horário, né? E para eu desligar, ó, por isso que eu tenho que colocar a ligação ou ela antes aqui, ó, da botoeira de ligar e também do selo, né? Ou eu poderia também colocar aqui depois, aqui, deixa eu ver. Ah, não, não daria certo, não. Tava falando besteira. Beleza? Aí por isso que eu nomeei aqui esses botões, vocês encontram aqui, ó, no cá de cima, né? Eu tive que colocar com o mesmo nome para justamente eles, né, tanto, ó, ligar por aqui, ó, tá vendo? Ó, eu tô acionando aqui o botão e aqui tá acionando, ó. Do mesmo jeito, ó, como eles têm o mesmo nome, eles acionam ao mesmo tempo, né? Eles têm a mesma identidade, ó. Vou aqui desligar, ó. O disjuntor não, eu tenho que desligar tanto o disjuntor de comando quanto o disjuntor de potência. Vamos supor, ó, deixa eu parar aqui a simulação, ó. Eu vou mudar o nome, ó. Você dá um clique com o direito do mouse, o esquerdo do mouse, desculpa. O esquerdo do mouse, ó, 2 vezes aqui, ó. Você tem as seleções aqui. Aí vamos supor que eu chamo ele agora de disjuntor 1. Como eu dei o mesmo nome para os dois, olha o que que vai acontecer, ó. Dou start na simulação, ó, vem aqui, ó. Tá vendo? Ó, os dois acionaram ao mesmo tempo, porque eu dei o mesmo nome para ambos, né? Eu venho aqui, ó, desacionei, ó. Posso vir aqui, ó, e aciono os dois ao mesmo tempo, tá? Aqui eu só fiz isso aqui para a título de informação, a título de curiosidade. Deixa eu voltar ao nome original aqui, ó, disjuntor 2. Porque você tem contatores aí, que são chamados contatores de potência, né? Você tem e os contatores aí na parte aí de comando também, né? Eu poderia ter tudo aqui no mesmo encapsulamento ou encapsulamentos diferentes, ou seja, em disjuntores diferentes, tá? Então é isso, pessoal. Me estendi um pouco a mais aí, né? Como é uma aula, né, vamos dizer, inaugural aí do, da disciplina, né? Eu estendi um pouco mais, beleza? Então a gente se vê aí na próxima aula. Não se preocupem, né? Quem ainda não fez aí a matrícula, né, do módulo aqui, não se preocupem, porque essa aula está sendo gravada e já vou deixar renderizando. No máximo, até amanhã ela vai estar disponível para vocês, tá? Parar aqui o nosso compartilhamento.
Beleza, pessoal? Fiquem com Deus, né? E até a nossa próxima web aula aí.